Na carta do apóstolo Pedro, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Pedro, capítulo 2, versículo 9, diz assim, amém? Vamos acompanhar em pé essa leitura bíblica? Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Mãe Deus, nos conduz a Deus em oração. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Sim, meu Pai. Amém, Senhor. Podem sentar. Pensando em missões nacionais, pensando no aspecto missionário, eu quero falar sobre missões abrangentes, mas missões aqui também. Então eu quero pensar nesse tema aqui. A missão da igreja é missões. A missão da igreja é missões. Meus amados, quando nós pensamos, por que a igreja existe? Por que ela está aqui nessa dimensão, está aqui neste lugar? Por que nós existimos como igreja? Logo nos vem o pensamento da palavra de Deus, no final deste versículo que nós acabamos de ler. Ela existe a fim de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É claro que a igreja tem N missões, ela tem N coisas que ela precisa fazer, que ela precisa realizar para a glória de Deus. Isso envolve o aspecto social, isso envolve o aspecto da comunhão cristã, isso envolve o aspecto da santificação, isso envolve o aspecto da vida, da conduta cristã. Mas sem dúvida alguma, a missão sine qua non, a missão primordial da igreja do Senhor é de fato proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A primeira frase aqui desse texto diz o propósito de Deus para nós. A expressão a fim de significa finalidade. A fim, diz o texto, finalidade, objetivo, razão de existir. Então a minha razão de existir, a sua razão de existir, a nossa razão de existir deve ser, sem dúvida alguma, a proclamação da palavra de Deus. Alguém pode perguntar por que é que Deus nos salva e logo nos envia testemunhar a outros. Ora, a Bíblia diz que Ele nos salvou para sermos uma nação santa, como diz o texto, para sermos um povo de propriedade exclusiva dEle. Ou seja, ministros, embaixadores, representantes de Deus, e nos envia a alcançar outros. Olha, meus amados, quando nós entendemos que o Senhor nos chamou para sermos propriedade exclusiva dEle, isso quer dizer que nós pertencemos a Ele. E se nós pertencemos a Ele, o servo não tem vontade própria. O servo faz a vontade do seu Senhor. A vontade do seu Senhor. Então esta ideia de pertencimento, da ideia de que nós fazemos de fato, devemos fazer a vontade de Deus, não é minha nem a sua, mas é a vontade do Senhor. E quando eu menciono aqui que nós somos embaixadores, ou seja, representando o reino de Deus, e o Senhor nos envia a alcançar outros, nós podemos citar até a figura humana, um embaixador de outro país que está aqui no Brasil, em uma na embaixada do seu país aqui, ele está representando o seu país.
Alguém nosso que é enviado para ser embaixador em outro país, ele está lá como representante do Brasil na embaixada brasileira. Está como representante do Brasil. E assim somos nós, representantes do reino de Deus. Representantes deste reino maravilhoso, deste reino extraordinário, deste reino sem igual. Então nós precisamos alcançar outros, por quê? Porque assim como o Senhor me ama e ama você, Ele os ama também, e quer os chamar para o seu reino. E nós, e não os anjos, temos o privilégio de sermos mensageiros de Deus, representantes do reino ou desta nação celestial. Então, a partir desta palavra, eu quero colocar algumas premissas aqui, pensando em missões. A missão da igreja, portanto, é missões, porque missão, de fato, num primeiro aspecto a considerar, missões é a expressão do amor de Deus. Missões é a expressão do amor de Deus. A essência de Deus é amor. O tema da nossa campanha de missões nacionais para esse ano é porque Ele nos amou. Porque Ele nos amou. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de maneira tal que deu o seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O maior ato de amor é dar a vida por outro. Jesus deu a sua vida por mim e por você. Jesus deu a sua vida por nós. O amor move os corações pelos outros para ajudá-los, para abençoá-los, para levá-los a compreender o amor de Deus. Eu estava lendo hoje pela manhã o presente diário e ele mexeu comigo. Falou comigo que às vezes nós vemos algumas pessoas e pensamos assim, essa pessoa não tem jeito, não muda. E a lição do presente diário dessa manhã, quem leu, diz o seguinte, ele foi repórter do apóstolo Paulo, e ele menciona lá o seguinte: não há ninguém que não possa mudar pelo Senhor, ser mudado pelo Senhor. Não há ninguém que não possa ser transformado pelo Senhor. Não há ninguém que não possa ser trabalhado pelo Senhor. O texto lá menciona isso na lição do presente diário de hoje. E quando eu pego para ler, eu falo, Senhor, fala comigo. E ele falou comigo. E ele mencionou essa expressão. Então eu orei por pessoas que eu desejo que sejam transformadas. Pessoas que eu quero que sejam transformadas. Várias pessoas. E eu desejo de fato isto. Não é? Então, o amor move, portanto, os nossos corações. Quando amamos de verdade, algo misterioso é comunicado ao coração do outro, e aí então acontece a conversão, acontece a vontade de servir, acontece a vontade de imitar a fé do outro, de viver para Cristo. Ser crente é bom, é extraordinário. Eu sou há cerca de 40 anos e louvo a Deus por isto. Comecei a minha vida cristã no final da minha adolescência, aos 17 anos, não é? Então, louvo a Deus por isso. Mas ser crente é bom, mas ser transformado pelo amor de Deus é melhor. Ser transformado é melhor ainda. Não adianta você ter o título de crente se não é uma pessoa transformada. Ser cristão é correto, mas amar o próximo agrada mais a Deus. É bom, precisamos amar o próximo, porque Deus ama todas as pessoas. Portanto, missões devem ser expressão do amor de Deus. Outro aspecto que eu considero aqui também, missões é expressão de relacionamento amoroso. Relacionamento amoroso. Missões não é estratégia. Pura e simples não. Nós podemos usar as estratégias também. Elas são úteis, elas são necessárias. Mas não é a missão primordial. Missões é relacionamento amoroso. Relacionamento, esta inclusive foi a estratégia, podemos dizer, da igreja primitiva, em que a igreja crescia de forma extraordinária. E lá na igreja primitiva, no Atos 2, verso 47, diz assim, que a igreja caía na graça do povo, caía na simpatia do povo. Então a igreja relacionava de forma amorosa com o povo, e a cada dia acrescentava o Senhor à igreja os que iam sendo salvos, por causa do relacionamento amoroso da igreja.
É importante se preparar no sentido de equipar os santos, no sentido de fazer a obra do Senhor, no sentido de realizar o trabalho do Senhor. É importante as estratégias, é importante ler livros de evangelismo, métodos e técnicas, mas são pouco eficazes se não houver um relacionamento amoroso. Há pessoas que leram e muitas vezes não produz. Há outros muitas vezes que nunca leram um só livro sobre o assunto, mas são frutíferos, porque os seus corações ardem, estão cheios de amor fraternal e prontos a suprir as necessidades espirituais das pessoas. Isso é muito importante. Que está no coração transborda para o outro. Amor é o melhor método evangelístico. Melhor método. Porque quando você ama o outro, você quer falar, você quer compartilhar. O amor é muito mais forte do que o poder das trevas. E eu repito aqui, o amor é muito mais forte do que o poder das trevas. Muito mais forte. Então, meus amados, missões é expressão de relacionamento amoroso. Mas um outro destaque que faço aqui, missões é estilo de vida. Estilo de vida. Missões não é programa, missões é estilo de vida. Nós precisamos viver missões. E eu paro um pouquinho aqui para dizer, não havia necessidade de campanha para missões, não havia necessidade de campanha para evangelismo, não havia necessidade de comissão de evangelismo, de diretoria de evangelismo, tudo isso, se de fato isto fosse um estilo de vida na igreja do Senhor. Nós temos campanha de missões, para poder contribuir para missões, é válido, é ótimo saber as informações missionárias. Nós temos, às vezes precisamos mobilizar, fazer até uma série de conferências, poder trazer gente na igreja, poder ser evangelizado. Para mim, todo domingo à noite deveria ser uma série de conferências da igreja, de pregação da palavra de Deus, porque isso deveria ser estilo de vida. Missões é estilo de vida, meus amados. É por isso que do ano passado para esse ano, eu desafiei os irmãos, inclusive do ponto de vista da contribuição missionária, a contribuir para missões todos os meses do ano. Todos os meses do ano. Então a gente contribui, a ideia de que cada um entregasse o seu dízimo e entregasse mais 1% para missões. Até no envelope que preparamos, nós colocamos lá colunas de missões. Então, se você entrega, por exemplo, se você ganha R$1.000, que é o salário mínimo brasileiro hoje, você entregaria 100 de dízimo e colocaria mais 10 para missões. Se você ganha R$2.000, 200 de dízimo, mais 20. Além de ser proporcional, ele é naturalmente extraordinário. Estão me ajudando lá, porque eu estou esquecendo de passar aqui, né? Aí o pessoal lá está me ajudando. Muito bem, muito obrigado pela ajuda aí, viu? Então, o que acontece? Então, missões é de fato esse estilo de vida que a gente precisa viver. Então, quando a gente contribui, por isso que a gente faz durante os meses de janeiro, fevereiro, março e abril. Esse ano contribuímos para missões mundiais, mas quando chega no mês de abril, aqueles que não participaram são desafiados a dar uma oferta para missões também, não é? E maio, junho, julho e agosto, missões estaduais, e também em agosto são aquele desafio para quem não contribui durante todos os meses, mas o estilo de vida deveria ser a contribuição todos os meses. O estilo de vida na obra missionária, na obra evangelística, deve ser isso. Você chega no posto de gasolina, você não se contenta se não entregar um folheto para uma pessoa e dizer Jesus te ama, e compartilhar um versículo bíblico. O versículo que eu elegi para poder compartilhar sempre nesses momentos rápidos e instantâneos é Salmo 37:5. Eu diz assim: olha, eu tenho uma palavra para você. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. E aí ele diz assim: entrega tuas lutas, teus problemas, tuas adversidades, tuas frustrações, entrega ao Senhor, confia nele. Isso eu faço no caixa do supermercado, isso eu faço no posto de gasolina, isso eu faço onde eu estou presente, num momento que você não pode demandar muito tempo, que a pessoa também não tem tempo para te ouvir. Então eu deixo uma palavra ali, às vezes deixo um folheto, que eu sempre ando com ele também, deixo um folheto. Então é importante a gente viver isso como estilo de vida. Estilo de vida. Nós precisamos ganhar almas para Jesus. Nós precisamos despovoar o inferno e povoar o céu, não é? Para isso precisamos pedir a Deus um coração e uma mente missionária para imitar o que Paulo viveu. Paulo disse isso lá em 1 Coríntios 9, versos 19, 22 e 23, diz assim: porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Fiz-me tudo para todos, com o fim de por todos os modos salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de tornar cooperador com ele.
É isso que Jesus espera de nós, viver para Ele. Mas missões também, meus queridos, no último aspecto que eu quero considerar aqui, missões é viver para a glória de Deus. Não, já estou na conclusão já. Missões é viver para a glória de Deus. Houve uma campanha alguns anos atrás de missões nacionais, e eu até tenho uma camisa lá em casa. Eu vivo para a glória de Deus. Vivo para a glória de Deus. É muito forte isso, né? Missões é viver, de fato, para a glória de Deus. Missões é para manifestar a glória de Deus. E eu digo assim, em linhas gerais, nós queremos que a igreja cresça, nós queremos que a igreja desenvolva, nós queremos que a igreja fortaleça, queremos que as coisas aconteçam. Mas, via de regra, nós não estamos buscando adeptos para a nossa religião. Nós estamos buscando pessoas transformadas pelo poder do Evangelho. Não é adeptos, é pessoas transformadas pelo poder do Evangelho. Nós não estamos querendo ter o orgulho de ser, talvez, a maior e mais importante igreja da cidade. Não é isso. Se Deus permitir isso, amém por isso. Nem estamos à procura de poder ou prestígio. Não é isso. O que nós precisamos e queremos ser é obedecer à palavra de Deus. Obedecer à palavra de Deus, e aí automaticamente as coisas acontecem. É isso que Paulo diz em 1 Coríntios 10, 31 a 32, portanto quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Não vos tornei causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. A razão de existirmos é vivermos em Cristo. A razão de existirmos e vivermos é verdadeiramente em Cristo Jesus. Meus amados, eu fecho essa reflexão dizendo o seguinte: quando amamos uns aos outros, isso transborda para o mundo perdido. Aliás, foi isso que Jesus disse. Jesus disse que na sua oração sacerdotal de João 17, ele menciona o seguinte: quando nós estivermos amando uns aos outros, reunidos em comunhão e amor, o mundo iria ver o nosso amor. E o mundo ia perceber que nós somos de Cristo quando nós de fato estamos amando uns aos outros. Se amarmos os perdidos, eles sentirão o amor de Deus e virão a Cristo também. Precisamos ter a doutrina correta, sem dúvida alguma, o ensino correto, sem dúvida alguma, e o coração sensível ao mundo perdido. Isso é muito importante. Quem não está esforçando para ganhar outros, via de regra está desobedecendo o Senhor. Portanto, faça o seu trabalho, o seu estudo, o seu lazer, faça do seu trabalho, do seu estudo, do seu lazer, uma ponte evangelística. Enquanto você estiver no clube, enquanto você estiver no trabalho, enquanto você estiver no seu lazer, enquanto você estiver no seu estudo, enquanto você estiver, faça uma ponte evangelística, poder relacionar com pessoas e manter um relacionamento amoroso, a ponto de dizer assim: eu quero ganhar esta pessoa para Jesus. Eu quero ganhar. A alegria de Deus é receber o pecador que se arrepende, diz a Bíblia, né? Que a alegria no céu, a festa no céu, quando um pecador se arrepende. Para viver um estilo de vida missionário é preciso limpar o coração constantemente. Vamos fazer missões, vamos amar o próximo, vamos frutificar. Quem não frutifica não permanece na videira. Assim diz lá: todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que der fruto, ele limpa para que produza mais fruto. Limpe, portanto, o coração através da confissão. Deixemos, portanto, o pecado, e o Senhor nos fará frutíferos para a glória dele. Ele é bom, e a sua misericórdia dura para todo sempre. Que Deus em Cristo Jesus abençoe ricamente minha vida e a sua, e nos ajude a encarar tempos melhores e frutificar para a glória do Senhor. Amém?